Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de matemática aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. Muito bem, professor, o que temos na nossa aula? A nossa aula de número 49 tem como objeto de conhecimento área de figuras planas, área do círculo e comprimento de sua circunferência. O detalhamento da nossa aula 49 é resolução e elaboração de problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculos de área, quadriláteros, triângulos e círculos, em situações como determinar medida de terrenos. Muito bem, então lhe convido agora, vamos para a nossa aula. Muito bem, estou aqui, né? Olha só, um meteoro aqui no meu lado, né? E olha só, nosso planeta Terra aqui que vai ser atingido, né? Está aqui fazendo referência ao que já aconteceu, tá? Calma aí. Área do círculo e comprimento de sua circunferência. Nós vamos analisar isso na nossa aula. E aqui nós vamos falar aqui, ó, da cratera de Chicxulub, né? A maior cratera conhecida na Terra é essa cratera aí de Chicxulub, localizada na península de Yucatán, no México, né? Não é tão longe assim. Então, o que acontece quando esse meteoro, o que ele fez? O que tem a ver essa cratera, né, com o círculo e a circunferência? Vamos analisar aqui, ó. Essa cratera é notável por ser associada, olha só, olha o que ela é associada, ao evento de extinção em massa, né, ocorrido há cerca de 66 milhões de anos, que levou à extinção dos dinossauros não aviários, tá, entre outras espécies. A cratera de Chicxulub tem aproximadamente 200, e aí nós temos uma informação aqui, ó, quilômetros de diâmetro. Você consegue imaginar o que é 200 quilômetros de diâmetro? E quando a gente fala em diâmetro, você consegue relacionar isso à circunferência, a um círculo? Né? Muito bem, nós veremos isso na nossa aula. 200 quilômetros de diâmetro é, né, uma cratera bem grande, por isso que ela é, né, a maior cratera da Terra. Muito bem, vamos então analisar circunferência agora. Ó. A circunferência, o que é? É a linha formada por todos os pontos de um plano que estão à mesma distância de um ponto fixo desse plano. O ponto O, né, o ponto é chamado de centro da circunferência. Considere um círculo com um raio R. A circunferência C de um círculo é dada pela fórmula. Então, nós temos aqui uma fórmulazinha. Então, o comprimento dessa circunferência vai ser 2, né, que multiplica π vezes R. E π é uma constante. Então, nós vamos analisar isso, né? Por que surgiu esse π? Do que é esse π? Né? Por que é uma constante? Razão entre circunferência e diâmetro. Então, aqui, ó, tem uma razão. O que lembra a razão? Né? A divisão entre circunferência e diâmetro. Tá? Então, só para lembrar, né? Tendo um círculo, tá? Nós vamos aqui considerar esse ponto centro desse círculo. Quando eu pego, né, um segmento que vai de uma extremidade, né, a outra desse círculo, tá? E olha por onde ele passou. Passou pelo ponto que é o centro da circunferência. Nós temos o maior segmento dentro dessa circunferência. Então, esse segmento, ele é o diâmetro. Tá? Quando nós consideramos a metade dele, ó, tá? Um segmento que vai aqui do centro, tá?
até a extremidade, que é a metade do diâmetro, né, nós temos aqui o que chamamos de raio. Né? Então, o raio é a metade do diâmetro, tá? Para lembrar. E aí nós voltamos aqui para o π. O que é o π? O π, ele é uma constante. Por quê? Nós vamos pegar aqui, ó, esse C é o comprimento dessa circunferência, tá? Representado aqui, então, somente pela letra C. Dividido, ó, lembrando, ó, tá na forma de fração, isso aqui é a divisão, né? Dividido pelo diâmetro, tá? Então, o que é isso? Vamos... O comprimento da circunferência, olha essa circunferência aqui do lado, ó. É toda essa medida aqui, ó, né? Tá? Da extremidade aqui do círculo, né? Nós podemos chamar ele aí também o perímetro do círculo, tá? Então, essa medida aqui. Então, o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, né? Que é esse segmento que passa pelo... vai de uma extremidade a outra do círculo e passa pelo ponto que é o centro da circunferência. Quando nós fazemos essa divisão, tá? Independente do tamanho que seja, né, o círculo, ele vai dar um valor sempre muito aproximado de 3,14 e seguem, né, infinitamente aí, é um número irracional. E foi chamado, então, de π, tá? Olha só, uma experiência prática para entender a origem de π, né? É medir a circunferência e o diâmetro de diferentes círculos e calcular essa razão, tá? Então, você pode medir diferentes círculos, tá? Você pode pegar várias tampas, né? Medir essa circunferência, medir aí, né, a borda, e você vai, então, dividir pelo diâmetro dela. E vai verificar que vai dar um valor muito aproximado de 3,14. E aí, o que é o comprimento dessa circunferência? Tá? Então, eu trouxe aqui, ó, um exemplo para vermos aqui, ó, o que é o comprimento. Essa parte vermelha, né? Toda essa borda, né? Ó, o comprimento da circunferência de diâmetro AB, que está em azul, né? O diâmetro, o que é? É esse segmento dentro, né? Interior aí do círculo, da circunferência, que vai de um ponto ao outro da circunferência, de uma extremidade a outra, passando pelo centro. Tá? E aí vai dar sempre esse valor aproximado de 3,14, que nada mais é chamado aí, né, essa constante, né, porque sempre vai dar esse valor, quando dá sempre, verificamos que sempre aquele valor é chamado na matemática de constante. E aí é o nosso famoso π, né? Muito bem. Descoberto isso, né, o que foi uma descoberta? Descoberta de uma regularidade. Olha só, então, aqui, né, ao realizarmos a experiência, notamos que, independentemente do tamanho do círculo, a razão, tá? Então, aqui nós ficamos bem claro o que é uma razão, uma divisão, né? Você divide o comprimento dessa circunferência pelo seu diâmetro e vai ter essa aproximação de 3,14, 15, seguem muitos números aí decimais, tá? E aí, olha só, temos aqui a universalidade da constante π, tá? A descoberta é que π é uma constante universal para todos os círculos, não importa o tamanho do círculo, a razão, né, do... O que é o C? Comprimento dessa circunferência dividida pelo diâmetro dessa circunferência vai permanecer muito próxima a π. E aí nós vamos para alguns exemplos aqui, né? Exemplo envolvendo o setor automotivo. Pneus de carro.
Considere um fabricante de pneus para automóveis que deseja garantir que seus pneus tenham uma quantidade certa de material de borracha ao redor da circunferência. Nesse caso, o conhecimento do comprimento da circunferência é crucial para otimizar o uso de material e garantir a durabilidade dos pneus. Tá? A fórmula para o comprimento da circunferência de um círculo é dada por... Então, nós temos aqui... O comprimento é igual a 2 vezes, né? Π vezes R. Lembrando que o que é 2 R's, né? 2 vezes o raio. Nós sabemos aqui, ó, uma circunferência, nós temos esse segmento, passou aqui pelo centro da circunferência, então eu posso dizer que esse segmento aqui é o diâmetro. Quando eu pego só a metade do diâmetro, quem é a metade do diâmetro? É esse segmento que vem, né? Que tem uma extremidade ao centro da circunferência e a outra extremidade desse segmento é a própria extremidade da circunferência, tá? Ele é o raio. Então, 2R é igual ao diâmetro, tá? Então, nada mais é que o comprimento da circunferência, né? É o próprio diâmetro, né? Vezes π. Porque quem é π, né? Π é essa constante que é o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro, tá? Então, maneiras de visualizarmos, tá? Essa igualdade aqui, né? Tudo bem. Tá? Então, é daqui que saiu a nossa formulazinha fácil, né? O que nós temos que prestar atenção é que muitas vezes vem o tamanho do diâmetro da circunferência, tá? E aí, se nós vamos utilizar 2πr, tá? Nós, então, vamos contar aqui com a metade do diâmetro, que é o raio. Tá? Então, você tem que ver em 8 centímetros de diâmetro. Se você for colocar na fórmula 2πr, você tem que colocar o raio, que é a metade, que é 4. Tá? Esse é o cuidado que temos que ter. Vamos aqui para os nossos exemplos. Suponha que você trabalhe em uma fábrica de pneus e precise calcular o comprimento da circunferência de pneus para diferentes tamanhos. Aí já está dizendo da fórmula novamente, né? 2πr, para resolver as seguintes questões. Um pneu para carro de passeio tem um raio de 30 centímetros. Calcule o comprimento da circunferência desse pneu. E aí, sabendo, né, lembrando aí das aulas do professor Alexandre, vai ficar fácil, porque o comprimento de uma circunferência, né, é igual ao diâmetro dela vezes π. Mas nós vamos utilizar o diâmetro como 2R, né? Então, nós vamos colocar nessa forma, 2πr, tá? O que a gente precisa? O π, a gente já sabe, né? Aqui, contando com as duas primeiras casas decimais, tá? O que acontece é que o π, 3,14, e ele segue aqui, ó, com infinitas casas decimais, que não se repetem, né? Ele não tem aí um período, não é uma dízima periódica, ele é um número irracional, significa que ele tem, aqui que é 15, aí vem outros e outros números, né? Infinitamente. Vamos contar aqui com duas casas decimais, até os centésimos. Então, 3,14, que nós já sabemos desse valor. Então, o que é necessário para você calcular o comprimento de uma circunferência? Saber o diâmetro ou o próprio raio, tá? Aqui está dizendo o raio já. O raio é 30. Então, de forma bem simples, você vai substituir, lembrando que aqui é uma multiplicação, tá? Não há necessidade de colocar, porque está tudo... Quando aparecem assim, sem o sinal, né? Não é uma soma, não é uma subtração,
É porque está sendo multiplicado. Vezes, então, aqui, né? O raio, que é 30. Isso nada mais é, ó, vou fazer essa multiplicação aqui primeiro. Nós estamos multiplicando 60π. Tá? Posso deixar assim? Pode deixar assim também, né? Você vai usar também a unidade de medida. 60, estamos falando aqui de uma medida, tá? De comprimento. Então, nós temos que ter a unidade dessa medida, tá? Centímetros, que foi dado, né? Ó, centímetros. Se quisermos, o que a gente vai fazer? Podemos fazer vezes, porque quem é π, né? Π é 3,14. E multiplicamos. Tá? Muito bem. Agora, próximo exemplo. Agora, considere um pneu para um SUV, com um raio de 45 centímetros, né? É um outro carro um pouquinho maior. Qual seria o comprimento da circunferência deste pneu? Aí você vai lembrar, né? Primeiro, qual é a dica, né? Sempre lembrar que essa constante, ela é o comprimento da circunferência, que eu estou chamando de C, dividido pelo diâmetro, tá? Então, o que você pode fazer? Se nós queremos esse aqui, né? Ó, como a gente resolve as nossas equações, tá? Vai passar, esse D está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, nada mais é do que o diâmetro, né? Vezes π. O diâmetro nada mais é, né? Que 2r. Então, posso falar aqui 2r vezes π, né? E aí a forma que nós utilizamos, 2πr, que é o mesmo. Tá? E aí você não vai aí esquecer. Então, sabendo do raio, ó, raio, aqui é o raio. Então, nós vamos usar aqui diretamente o valor do raio, que é 2 vezes π vezes o raio. O comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio, que agora é de 45 centímetros. Eu posso multiplicar aqui já, né, os nossos, que é 90 π centímetros, tá? Aqui a gente sabe que é 3,14, né? Se nós multiplicarmos aqui, arredondando para 3, né? 3 vezes 9, 270, né? Vai dar um pouquinho mais. E no nosso anterior também a gente podia fazer, né? Arredondando aqui para 3, né? Para termos aqui um valor aproximado. 3 vezes 6, 18, 180 centímetros. Número 3. Um fabricante de pneus deseja lançar um novo modelo para veículos comerciais com um raio de 60 centímetros. Determine o comprimento da circunferência desse pneu. E aí, novamente, né, vamos aqui colocar a nossa forma. 2πr, comprimento é igual a 2π vezes o raio, que agora é 60. Está aumentando o raio, o que está acontecendo? Né? 2 vezes 60, 120 π centímetros. Tá? Então, aqui nós arredondando para 3, tá? O que é o arredondamento? Em vez de considerarmos o 3,14, nós vamos multiplicar por 3. Para termos uma ideia, 3 vezes 120 dá 360. Tá? Então, aqui a gente pode colocar, né? Centímetros. Tá? Se tivermos que escolher, achar a resposta, né? Aí lá no determinado problema, ele vai aparecer. Considere π igual a 3. Tá? Considere π igual a 3,1.
Isso vai acontecer várias vezes. Ou, muitos outros casos, considere π igual a 3,14. Aqui nesse aqui, ó, vamos considerar π igual a 3, nós teríamos 360 centímetros. Tá? Já temos uma ideia. E aí eu botei aqui, né, aproximadamente. Como é 3,14, o que você tem que ter a ideia? Que se você multiplicar contando com as outras duas casas decimais, você vai ter um número maior do que 360, tá? Então, lembrando sempre disso, porque você tem aqui, né, o 3 que multiplica 120, e o que é o 3,14? Tá? Você tem 14 centésimos, né? Então, você tem aqui o 3 vai multiplicar o 120, que vai dar 360. Aí você tem qual é o outro valor? Ó, o 0,1, que vai multiplicar 120. E você tem o 0,04 multiplicando 120, tá? E tudo vai ser uma soma, que vai ser multiplicados os décimos e os centésimos, tá? Então, o que é isso daqui, ó? Né? A soma desse aqui vai dar 3,14. Essa aqui é a unidade, tá? Décimos, desculpa, e os centésimos, tá? Muito bem. Então, nós temos aqui aproximadamente 360. Nesse aqui, né, nós temos 90. Vamos botar aproximadamente, né? 9 vezes 3, 27, 270. E nesse último aqui, aproximadamente, nós temos 180 centímetros. 180, então, um raio de 30 centímetros, né? Uma circunferência de raio de 30 centímetros, temos aproximadamente 180 centímetros de circunferência. Já de 45 centímetros, nós temos 270. E de 60, 360. E aí diz o seguinte, ó, compare os comprimentos da circunferência dos três pneus, carro de passeio, SUV e veículo comercial. Qual deles tem a maior circunferência? O que nós verificamos? Que quanto maior o raio, né, isso ficou agora comprovado, maior é a circunferência, maior é o comprimento dessa circunferência. Tá? E o maior foi o de maior raio, 60 centímetros, 360. E se o fabricante utiliza 500 metros de borracha para produzir pneus de carros de passeio, quantos metros de borracha seriam necessários para produzir a mesma quantidade de pneus, mas agora para SUVs? Né? O que tem que fazer? Nós vamos pegar e dividir, né? Ó, 500 metros de borracha, a gente saber o carros de passeio, quantos 500 metros de borracha vai produzir aqui para as SUVs, né? Ora, 500 metros, a SUVs ela tem vamos voltar aqui, ó, 270 centímetros, tá? Aqui eu considerei somente o 3, né? Se vou colocar 3,14, já vai dar 282 por aí, né? 82 centímetros. Então, sem o arredondamento, vejam que já sobe um pouquinho. O que é 282 centímetros, tá? Em relação a metros, porque nós queremos para 500 metros. Quanto que é um metro? Um metro é igual a 100 centímetros. Então, aqui nós vamos ter 2 metros, né? Ó, 2,82 metros. E aí, o que a gente faz? Divide 500 metros por 2,82 metros, que nós teremos, então, a resposta aqui da nossa quinta questão, tá? 500 dividido, como é metros, nós temos que transformar o comprimento da circunferência também em metros.
Tá? Fazendo essa divisão, nós vamos chegar aqui nas nossas respostas, né? Ó, vejam aqui que agora não teve arredondamento. Então, em vez de 160, 188,50. Na questão de número 2, né, com 45, ó, nós chegamos em 3 vezes 9, 27, 270, mas utilizando as outras casas decimais, nós temos 282,74. Na questão 3, com 60 centímetros, uma circunferência com 60 centímetros, né, que era o nosso pneu aí, o maior, nós chegamos a 360 no arredondamento, mas utilizando as casas decimais, nós teremos 376, praticamente 377 centímetros. A nossa 4 era só para comparar, nós vimos aí que quanto maior o raio, maior, né, é o comprimento da circunferência. E na questão 5, os 500 metros de borracha, aqui está falando em metros, e aqui estava falando em centímetros, e era do nosso 2 aqui da Suves, né? 282 centímetros, 2,82 metros, dividido por 500, 178 pneus. Praticamente isso. Vamos agora também verificarmos as áreas, né? A área de um círculo pode ser calculada usando a fórmula A igual ao π, a nossa constante aqui, né? E também o raio, ó. O que é o raio ao quadrado? É R vezes R. R ao quadrado. Tá? Aonde a área, aqui, ó, onde, né? A área A é a área do círculo. Aqui, ó. O que é esse A, né? A área do círculo. Π é a constante π, aproximadamente 3,14. Aí nós temos aqui mais 3 casas decimais, ou 5 casas decimais. E R é o raio do círculo. Então, essa aqui que é a fórmula, né, que expressa aqui a área de uma região circular, tá? Π vezes R ao quadrado. E olha como fica simples. Vamos aqui para alguns exemplos, né? Suponha que você tem um círculo com um raio de 5 metros. Para calcular a área desse círculo, você, né, pode usar a nossa fórmula que nós vimos agora. Π vezes R ao quadrado. Quem é o R? 5 metros, tá? Ó. Pronto. O que é 5 metros ao quadrado? É 5 metros que multiplica 5 metros. 25 metros, e aí, ó, metro com metro ao quadrado. Tá? E aí, multiplicado por π. Nesse caso aqui, ó, foi usado 5 casas decimais, que dá mais, né, uma precisão maior. Pronto, 78,54 metros quadrados. Portanto, né, aproximadamente 78,54 metros quadrados. Falo aproximadamente porque nós podemos utilizar mais casas decimais, como nós vimos nos exemplos anteriores ali dos pneus. E agora vamos aqui, ó. Suponha que você seja arquiteto responsável por projetar um jardim circular em um parque. Cada jardim terá um canteiro de flores em formato circular. Use a fórmula da área do círculo, A igual a π vezes R ao quadrado, para responder as seguintes questões. Número 1, primeiro canteiro de flores. Né? O número 1 aí, ó, primeiro canteiro de flores. Considere um canteiro de flores com um raio de 8 metros. Calcule a área desse canteiro. Número 2, tem um segundo canteiro de flores e agora você deseja criar um segundo canteiro de flores com um diâmetro de 14 metros e pede para calcular a área deste segundo canteiro. 3, comparação de áreas. Compare as áreas dos dois canteiros de flores, qual deles tem a área maior? 4, otimização do espaço. O parque possui um espaço limitado para os canteiros de flores. Se você pudesse escolher entre um canteiro de flores com raio de 10 metros ou de 18 metros, um diâmetro, ó, agora você tem que tomar cuidado. Qual escolheria para otimizar o espaço disponível? Muito bem.
E 5, criatividade na arquitetura. Suponha que você queira adicionar uma área circular menor no centro de um dos canteiros de flores, com um raio de 4 metros. Calcule a área dessa adição ao designer do jardim. E aí tem uma dica. A dica é a fórmula, né? A como a área, né, do círculo, é π vezes r ao quadrado. E aí vamos às nossas respostas. No primeiro canteiro, nós temos o quê? Um raio igual a 8 metros. Então, π vezes r ao quadrado, raio ao quadrado. 8 vezes 8, 64 π. É uma das respostas. Você pode multiplicar também por 3,14 e tem 201,06 metros quadrados. Na segunda, nós temos o diâmetro. Então, aqui você tem que tomar cuidado, porque o diâmetro, né, você tem que dividir por 2 para obter o raio. Então, o raio é 7, tá? Então, esse é o cuidado que vocês têm que ter. 7 ao quadrado é 49, já sabemos. Então, você pode deixar nessa resposta 49 π metros quadrados, ou multiplicar por 3,14, ou mais casas decimais. E aí, nós temos aproximadamente 153,94 metros quadrados. Na 3, estava perguntando a comparação, né? A primeira área é maior que a segunda. Na 4, otimização do espaço, para o canteiro com raio de 10 metros. Então, vê que 10 ao quadrado, a gente já sabe que é 100, nós temos 100 π metros quadrados. E agora o canteiro de 18, lembrando que agora aqui é um diâmetro. Então, você tem que dividir por 2 para utilizar o raio, que é igual a 9. E aí sim, você bota o raio ao quadrado, que é 81. Então, escolheria o canteiro com raio de 10 metros, tá? Então, tem que tomar cuidado, porque aqui o metro de 18 era o diâmetro. Tem que dividir por 2, vai dar um raio menor. Ok? E na quinta e última questão, adição ao design para a área circular menor com raio de 4 metros. Nós teremos, então, 4 ao quadrado, que é 16 metros quadrados. Π, né? Ou, se você multiplicar por 3,14, tá? Você vai ter 50,27 metros quadrados. Muito bem, finalizamos a nossa aula por aqui.